Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 7. O pão e a água da vida. Verso para memorizar. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele, no sexto dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. Êxodo 16, 28 a 30. Quinta-feira, 14 de agosto de 2025. O pão e a água da vida. Olá, amigos. Como estão vocês? Desejo que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente acolhidos e abraçados por nosso querido Salvador Jesus Cristo. E que as bênçãos mais preciosas dos céus estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada aspecto da sua vida. Obrigado por estar aqui conosco para juntos dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Imagine-se em pleno deserto. O ar quente parece queimar os pulmões, os lábios estão ressecados e cada passo se torna mais pesado do que o anterior. Você sente que precisa desesperadamente de água e também de força para continuar. Agora, imagine que a sua vida espiritual às vezes se parece com esse cenário. Um caminho árido, repleto de desafios, onde a sede e a fome não são apenas físicas, mas da alma. Foi exatamente nesse contexto que o apóstolo Paulo escreveu algo poderoso na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 11. Ele escreveu assim: essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem chegou o fim dos tempos. Paulo nos lembra que as histórias do Antigo Testamento não são apenas registros históricos. Elas foram preservadas para moldar a nossa caminhada hoje. E quando ele fala de fim dos tempos, está olhando diretamente para nós, a geração que vive no cumprimento final da história da salvação. Esses relatos nos ensinam que os maiores perigos da vida cristã não são apenas externos, como dificuldades ou perseguições, mas internos, a incredulidade, a ingratidão e o desejo de seguir os padrões do mundo. Assim como Israel precisava confiar diariamente no cuidado de Deus, nós também precisamos depender dele a cada passo, pois a caminhada cristã é uma jornada do deserto. Quando Jesus veio, ele não apenas conhecia esses relatos do Antigo Testamento, ele os viveu como o próprio autor da história. E durante seu ministério, usou o maná e a água para ensinar verdades espirituais profundas. Em João 4, versos 7 a 15, no encontro com a mulher samaritana, ele falou sobre água viva. Essa mulher havia buscado água todos os dias daquele poço, mas a sua sede interior continuava. Quantas vezes nós também buscamos saciar a alma em relacionamentos, em conquistas, em prazeres ou em reconhecimento, e ainda assim continuamos vazios. Jesus disse a ela e a nós que só Ele pode oferecer a água que transforma, que cura e que não acaba. Em João 6, versos 31 a 51, Jesus fala sobre o pão do céu. Ele corrige a visão distorcida do povo. Não foi Moisés quem deu o maná, foi o próprio Deus. E agora, o verdadeiro pão estava ali, bem diante deles. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Essa declaração não é apenas uma promessa, é um convite à entrega total. É um chamado, um depender dele constantemente, assim como Israel dependia do maná, não uma vez por semana, mas todos os dias. O maná e a água não eram apenas milagres práticos para sustentar o corpo. Eles eram lições vivas, mensagens encenadas pelo próprio Deus para apontar para Cristo. O maná
descia do céu diariamente em porções exatas. Quem tentava guardar para o dia seguinte via o alimento estragar. Isso nos ensina que não podemos viver hoje da fé e do alimento espiritual de ontem. É preciso renovar a comunhão com Cristo a cada dia. A água da rocha jorrava em meio à impossibilidade. O lugar seco e árido se tornou fonte de vida. Paulo, em 1 Coríntios 10, verso 4, chega a dizer que a rocha era Cristo. Ou seja, aquela água física já anunciava que Jesus é a fonte inesgotável que sacia completamente. Se essas histórias foram registradas como advertência, então, como aplicá-las em nossa vida? O que elas querem nos dizer? Algumas lições que precisamos aprender. A primeira lição é a de confiança diária. O maná caía todos os dias e só podia ser colhido naquele dia. Isso nos lembra que a fé não é estoque, é dependência contínua. Segunda lição: buscar a fonte certa. A mulher samaritana tinha acesso à água do poço, mas continuava sedenta por algo mais. Há mais uma lição: a renovação da mente. Romanos 12, versos 1 a 2, nos chama a atenção para não nos conformarmos com esse mundo, mas permitirmos que Deus nos transforme. Essa transformação começa quando nós nos alimentamos de Cristo diariamente, e não das filosofias, dos padrões ao nosso redor. O deserto para Israel foi um lugar de provação, mas também de revelação. Eles descobriram que Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Hoje, nós vivemos nosso próprio deserto espiritual, mas a mensagem é a mesma. Cristo é o pão e a água da vida. Ele não apenas supre, ele é a própria vida. Que possamos beber dessa fonte todos os dias, até o momento em que a nossa jornada termine e, finalmente, nós nos assentemos à mesa com aquele que saciou a nossa fome e a nossa sede em todos os momentos. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.